Bom, então, muita gente ontem ficou surpreendida, tanto de um lado quanto do outro, né? Seja mais à esquerda, seja mais à direita. Muita gente se surpreendeu com os resultados, né? E é óbvio que é muito justo se desconfiar da, da- desse resultado no primeiro turno, dado que o Jair Bolsonaro começou, ele ainda está bastante à frente, mas teve uma pontuação levemente reduzida ali, e o Haddad aumentou. Vamos dizer, o Bolsonaro baixou 2 pontos e o Haddad subiu 2 pontos, vamos dizer assim. E é claro que isso tudo é bem suspeito, porque é óbvio que na medida em que a apuração das urnas avança, né, os resultados se vão equilibrando, vamos dizer assim, vão se ajustando, né, um pouco para frente, um pouco para trás, mas ali é óbvio que houve um certo decrescimento um tanto incomum no resultado ali dos votos sobre o deputado Jair Bolsonaro. Então é assim, é bem provável que o Jair Bolsonaro ganhe no segundo turno, mas sempre existe um risco da coisa virar. Não se esqueça. Todos aqueles que estão ali militando a favor da esquerda e que estão, né, sobretudo dentro do seu rol de, de palavras de ordem, estão sobretudo repetindo, né, a exaustão o termo golpe, golpistas, fascistas. Não se esqueça que eles vão até o fim. E esses que estão gritando golpistas, né, estão direcionando os seus protestos de golpistas, né, para a ala conservadora, né, esses na verdade é que são os golpistas. Isso não é segredo para ninguém. Então é hora de avançar num diálogo e numa avaliação cada vez mais intensa, mais profunda e mais séria, sem gracinha, né? O professor Olavo já vem explicando isso há anos e nos últimos vídeos que ele postou no canal dele, ele deixou bem claro. É ou votar no Bolsonaro ou dizer adeus pro Brasil. E você vê, ele não está brincando em nenhum momento, ele está falando bastante sério, bem sério, bem seriamente, e ele está. Você vê que ele de fato está preocupado com a situação. E ele está tentando fazer uma análise dentro desse curto período de tempo, tentando fazer uma análise o mais profunda e o mais eloquente possível para transmitir para as pessoas, né? Então, nesse caso aqui, e o professor Olavo, que me desculpe, é nesse momento assim que eu assim dispensaria a presença esses olavetes, né? Ou então que esses olavetes comecem a adquirir um pensamento próprio, né? Já tem lá aquele Bernardo Kister. Pô, de fato, eu não vou aqui colocar esse Bernardo Kister, não o conheço, assim, sei muito pouco, né? Eu vi alguns vídeos do canal dele. O Olavo fez muitos elogios a ele como um de seus melhores alunos, né, da atualidade. Mas é claro, a gente vê para qualquer pessoa que já tenha tido bastante contato com o Olavo, que conheça a obra do Olavo, uma boa parte dela, e que estude seriamente, sabe que um tipo como o Bernardo Kister, na verdade, não está falando por si. O trabalho do Bernardo Kister é excelente, com certeza. Só que você não vê, não é o Bernardo Kister que está falando. Quem está falando ali é o Olavo, né? Ele não tem um pensamento próprio, esse cara, né? Assim como muitos outros ali, né? Estão fazendo trabalhos excelentes, coordenados ali pelo professor, mas eles ainda não têm a maturidade, entendeu? O que o professor Olavo sempre me ensinou, e ensinou para muita gente, é assim, que o caminho do conhecimento, o estudante sério, né, que está ali buscando realmente o conhecimento de fato, ele está sempre assim, está sempre cheio de dificuldade, ele tem que vencer uma série de dificuldades, inclusive no expressar o seu conhecimento, expressar a sua experiência real com o conhecimento, né? Então é claro que o nosso discurso, para estudantes sérios, o nosso discurso vai se refinando aos poucos. Nós vamos tendo um domínio da linguagem, uma linguagem mais profunda e dos conteúdos, aos poucos, porque nós temos que viver esses conteúdos também, né? Nós temos também que nos reconhecer naquilo que estudamos, né? E ao longo do tempo, ao longo de uma vida, vamos compreender, independentemente de que governo esteja aí, inclusive, né? Então essa gente, sim, Bernardo Kister, Nando Moura,
Até aquele pessoal ali do Terça Livre, pô, são gente boa, são gente esforçada, são empreendedores, né? Mas assim, o discurso está sempre muito coerente, está sempre muito ajustadinho. Não é assim, meu, né? A pessoa tá lá falando, a pessoa conhece o Olavo há 2, 3 anos, né? Faz 2 ou 3 anos que o cara conhece o Olavo e que está fazendo aula com o professor e está lá falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas análises que o professor Olavo de Carvalho. Ou seja, ele está apenas repetindo o discurso. E lá pelas tantas ele ainda dá uma pequena pausa, acende um cigarro e fica fazendo aqueles trejeitos todos. Pô, não é assim, gente, né? Eu também tenho alguns trejeitos do Olavo, mas a gente tem que saber, como diria o Miguel Reale, o jurista aqui no Brasil, que o Olavo sempre recomendou, o erudito ele tem que saber dar um sopro de vida para o seu conhecimento, para a sua erudição, para a sua bagagem, né, de informação, de conhecimento, né? Então fica lá, o último vídeo que eu vi do Bernardo Kister, antes das eleições, estava lá, vocês, mais ou menos assim, resumindo, podem chorar petistas, podem chorar esquerdistas, nós aqui estamos preparando os fogos. É mesmo, Bernardo? Tá aí, ó. O resultado das eleições está aí. O perigo está avançando. Se você for mapear essa situação ali entre o Bolsonaro e o Haddad, você vê assim, é o inimigo cada vez mais. Tem um espaço gigante. O Bolsonaro está com vantagem, mas o inimigo está avançando, né? E vai avançar mais. Então tem que tomar cuidado com isso aí. As pessoas têm que se preocupar seriamente. Conheço algumas pessoas, amigos e gente da família, que se isentaram das eleições ou que anularam seus votos. Então eu expliquei para ele, ó, não se trata aqui de vir cobrar, de vir aqui dizer o que, assim, querer dizer o que você tem que fazer, mas neste momento, apenas neste momento, escute um bom conselho, né? Existe o risco ainda de o PT ou chegar no poder pelas eleições ou ainda de acontecer uma coisa pior, estilo, assim, fazendo lembrar aqui o discurso do Rogério Dirceu sobre tomada do poder. Então a gente não é questão, não dá para ficar cantando vitória, não subestime o inimigo e não fiquem indiferentes. Pelo menos neste momento, as pessoas que em geral querem se abster sobre a questão política, se abster não só de conversar sobre o assunto, mas até na sua própria, no cumprimento lá do seu dever como cidadão de votar, também querem se abster, preferem, vou anular porque eu não acredito em ninguém, nem em PT, nem em Bolsonaro. Tá, mas pense que ainda existe o risco de um governo como o PT voltar ao poder, né? Você vê, o ex-presidente Luiz Inácio, ele não está preso, ele está detido, ele já deveria estar na cadeia há bastante tempo. Ele está detido, né? E todo o pessoal que está, todo o partido, agora com um novo representante, né, está lá e está indo visitar, está indo lá na delegacia em Curitiba visitar o senhor Luiz Inácio. Né? Tudo está sendo feito a olhos vistos, tudo está bem explícito. Né? Está descaradamente. Essa é um partido que de fato está envolvido com crime. Né? Não só está envolvido com crime por outras vias, seja com narcotráfico, seja com partidos terroristas internacionais, comunistas, mas você tem o próprio ex-líder do partido que foi condenado com toneladas de provas em termos de corrupção econômica, né, estando preso, estando detido, e ainda assim você tem a cúpula do, do mesmo partido se reunindo com o presidiário para tomar indicações, para receber orientações sobre como proceder. A gente sabe que o Lula ele tem um discurso cativante para os incautos. Qualquer pessoa que não, vamos dizer assim, o grosso da massa da população, apesar da maior parte estar bem atenta, estar mais acordada, ainda assim, uma boa parte ainda é cativa do discurso do Lula. E se o Lula ficar lá
passando lições ao Haddad sobre como proceder desta maneira, da maneira como ele procede, é óbvio que é óbvio que o Haddad vai conseguir avançar mais, ele vai conseguir, vamos dizer assim, convencer mais gente, né, até o dia 28. Né? Então, o meu conselho é para as pessoas começarem a. Quem estava tentando manter-se indiferente até o presente momento, que comece, pelo menos neste momento, preste atenção nisso. Que existe o risco, né, de se retornar a um governo como o PT aqui no Brasil e de que essa situação pode sim ser, vamos dizer, isso pode piorar em muito a vida da população. Então, pelo menos nesse momento, a pessoa pode votar lá e depois voltar a ficar indiferente, mas vote num candidato, né? E de preferência no Bolsonaro, né? Vamos considerar assim, digamos que o Bolsonaro é o menos pior, mas vote nele, vote no menos pior, para que pelo menos se consiga juntar mais cômputos para ele, né? E no sentido de se garantir que um governo como esse, que é de base comunista, que é de base socialista e cujos membros, a maior parte dos membros, fizeram sucessivas ameaças à nação brasileira, não volte ao poder. É uma questão bastante simples. E não vai adiantar ficar Olavete aí cantando vitória e fazendo gracinha, contando piada, né? O Olavete adora bancar o sabichão, adora bancar o filósofo, o analista experiente. Eles não são. Por melhor que seja o trabalho deles, por mais organizado que seja, por mais empenhados que estejam, eles têm muito que aprender ainda, né? Então chega de gracinha, é hora de pensar, assim, de mudar de ideia, pelo menos neste momento, e prestar atenção no risco, né? Nesse risco que se avizinha aí para o país. Se o PT voltar no poder, pode ter certeza que muita coisa vai começar a piorar. E isso pode, para quem não sentiu os efeitos disso até agora, poderá correr o risco de sentir, começar a sentir. E como as pessoas aqui no Brasil estão sempre muito interessadas apenas em viver bem, em querer ter bastante dinheiro e curtir a vida, né? Pode ter certeza que um governo de tipo socialista, esquerdista, não vai ajudar a melhorar a vida material das pessoas. Então, pelo menos pense, o Jair Bolsonaro é um cara ambicioso, melhor. Diante do que está aí se avizinhando, é melhor, né? Quer dizer, você tem bastante evidência, você tem os crimes cometidos dentro do Partido dos Trabalhadores, desde que eles estão no poder em 2002, né? Você tem uma série de crimes ligados ao PT e que ainda espera uma solução, aguarda uma solução, né? Você tem o rastreamento de crimes em termos de corrupção econômica que levaram a condenação em prisão, né, do ex-presidente, e você tem mais uma série de problemas ideológicos, né, ligados ao PT, né, e você ainda tem também os próprios membros do PT se dirigindo muitas vezes de maneira hostil à maior parte da população, né, e, vamos dizer assim, convictos de que eles são a única solução, né, ou seja, convictos de que eles são as únicas pessoas que realmente sabem o que é melhor para o país e que todo mundo tem que ficar quieto. Então, tudo isso aí são sinais claros de que, de fato, esse é um governo de tipo totalitário e que vai tentar estabelecer um regime totalitário aqui no Brasil. Existe esse risco, não precisa ser necessariamente assim, mas existe esse risco. Porque todos os sinais indicam, e aliás, o professor Olavo vem falando isso aí há anos, né? Então é melhor, tomem cuidado, né? E
conselho que eu dou para os Olavetes, vocês parem de gracinhas e vocês têm toda a chance de analisar a coisa com mais seriedade e mais profundidade. Vocês parem de gracinha, tá? E realmente eu não sou fã do MBL, mas o pessoal do MBL estavam fazendo análises muito mais equilibradas e, vamos dizer, considerando as possibilidades muito mais inteligentes que vocês, Olavetes, que estavam aí, vamos soltar foguetinho, esquerdinha, chupa, né? Você, Nando Moura, todo cheio de mala, ganhando bastante dinheiro, né? Bancando aí o machão, bancando aí o indignado, mas você, a tua vida você já arrumou, cara, né? Olha, eu não tô nem aí pro teu trabalho, né? Você é professor de música. Você pode até dar uma contribuição porque você tem um temperamento, né, que te permite, vamos dizer assim, ser um cara bem sucedido financeiramente. Você é um empreendedor. Mas você tem muito que aprender, Nando Moura. Você tem muito que estudar ainda para fazer uma análise profunda sobre a situação no Brasil. É muito bom que você esteja colaborando com o professor Olavo, que você recomende que as pessoas assistam aos vídeos do professor, às aulas. Mas você mesmo, a sua análise é quase ridícula, porque uma hora você está todo escaldadinho, todo revoltado, e outra hora você está numa nice, né? Conforme os resultados vão sendo apresentados ao público, né? Então você reage muito conforme a situação, mas dentro de você não tem um equilíbrio, assim, realmente um equilíbrio e uma maturidade para analisar mais profundamente, mais seriamente, porque tudo ao nosso redor, nós estamos no mundo, meu filho. Tudo ao nosso redor pode desmoronar, né? Olha, você estuda em psicologia profunda, você tem um dos um dos grandes pensadores, um dos grandes filósofos, médicos, psiquiatras da psicologia profunda, que é o Lipotizonde. Ele já disse que a mente sã, a mente saudável, né, é aquela que mesmo estando ao redor, vivendo num ambiente onde todos estão fazendo o que não presta, o que é errado, ela consegue se manter fazendo o bem. Então nós temos que, como disse também o professor Olavo, nos manter, nos fortalecer por dentro, né? Temos que fortalecer o nosso interior. Temos que manter a nossa consistência, independentemente dos resultados que surgirem ao redor de nós, no exterior. É manter a sua consistência interior, independentemente dos problemas que surjam exteriormente. Porque tudo pode surgir, né? A coisa pode ferrar mesmo. E se as pessoas simplesmente depositam a sua fé no Bolsonaro, mas não são capazes de se manterem consistentes, né? Se simplesmente você vai despejar todas as suas esperanças num único ser humano, que é tão falho quanto nós, né? Não procuram ter um preparo, né? Não procuram tornar-se mais sérias, mais maduras, mais moralmente consistentes, né? Mais interessadas na realidade, não vai adiantar nada. Porque amanhã o Bolsonaro pode cair e como é que ficam as pessoas? Hum? Vão entrar em desespero, vão entrar em depressão, vão querer fugir do país, né? Vão se revoltar, sair quebrando tudo. Não é assim que se faz, não é isso que Cristo ensinou. Cristo ensinou exatamente que aqui no mundo vai ser difícil você conseguir você conseguir realmente uma, uma paz, uma coerência, qualquer coisa, um sentido pleno de vida e eterno. Não vai conseguir. Então, independentemente dos resultados das eleições, as pessoas têm que procurar se tornar, têm que agir como se a coisa fosse dar certo. Mesmo que a coisa não dê certo, mesmo que o Bolsonaro não se eleja, as pessoas têm que agir como se ele fosse eleito. Elas têm que começar a produzir alguma diferença por si neste momento, mas com um real interesse, de uma maneira espontânea, né? Trabalhar para isso, né? Se esforçar para isso, se interessar por isso, começar a pensar melhor sobre isso, né? E não simplesmente estar esperando que apenas com a entrada do Bolsonaro as coisas melhorem. Você tem que começar a melhorar por si, né? Para que se começar a tornar-se um exemplo
para que outros próximos de vocês comecem a perceber, comecem também a, vamos dizer assim, esse seu exemplo, o pessoal comece a se expandir, comece a, vamos dizer, produzir uma boa influência para o próximo, né? E o próximo também comece a mudar para melhor e assim avançando gradativamente, né? As pessoas melhoram por si e também ainda de quebra vão conseguir colocar o Bolsonaro, né, na presidência, que daí vai melhorar mais ainda, com certeza. A vida material, a vida social vai melhorar, institucional. Mas enquanto as pessoas só estão interessadas em colocar o Bolsonaro lá porque simplesmente elas acreditam que isso vai melhorar, não, é uma coisa, tem que ser uma coisa de cada vez, claro. Coloca o Bolsonaro lá, tem uma grande chance de se desbancar a esquerda. A esquerda já está sendo, na verdade, desarticulada no Brasil. O resultado das eleições, aí, em termos de governador, de deputado, já deu um sinal claro de que a esquerda está perdendo força aqui no Brasil, mas não se deve subestimar. As pessoas estão começando a acordar, elas têm que se manter acordadas, né? E sem fazer gracinha. Agora é conflito mesmo, agora, coisa séria, briga de foice. Então nada de gracinha, né? Nada de ficar cantando vitória nem subestimando o inimigo, mas vamos amadurecer, vamos nos tornar mais sérios, mais interessados na realidade. Porque mesmo que aquele que nós aqui desejamos que entre no poder não chegue ao poder, ainda assim vamos continuar sendo consistentes e continuar lutando para que a coisa funcione tal como se ele estivesse lá. Era mais ou menos isso.